estamos na Tua presença, Senhor, o lugar mais precioso, o lugar de proteção, o lugar de provisão, o lugar onde a Tua presença, ela é palpável, Pai. Pai, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos confiantes, Senhor, por causa da Tua cobertura espiritual, por causa da Tua paternidade, Pai, sobre nossa vida, por causa dessa presença, Senhor Deus, onde temos alegria, Pai, abundante, onde nada nos falta, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão, Pai. É na Tua presença, Pai, onde nós não temos medo de nada. É na Tua presença onde nós podemos prosseguir, avançar, Pai, para ao propósito pelo qual o Senhor tem preparado, Pai, para nossas vidas, cumprindo, Pai amado, cada um deles, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia é melhor do que 1000 fora da Tua presença, Pai. Mas um dia na Tua presença, Pai, é precioso, Pai. Onde nós não temos pressa de sair, onde nós precisamos desfrutar e aproveitar cada momento, cada segundo, cada minuto, Pai. É o lugar de segurança, Senhor. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor, nessa noite, Pai. Nós Te bendizemos e louvamos o Senhor, Pai, pela Tua palavra, pelo guiar do Teu Espírito, Senhor, para a nossa vida, através da Tua palavra, através de tudo, Pai amado, que vamos fazer, direcionados pelo Senhor, Pai, nesta noite. Nós não queremos, Pai, tomar nenhuma decisão pela qual o Senhor não esteja envolvido, Pai. Mas nós queremos ser guiados pelo Senhor, sermos conduzidos pelo Teu Espírito, Pai, para fazermos a Tua vontade, Pai, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós Te agradecemos, Senhor, Te louvamos, Pai, Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Obrigado, grupo de música. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém. Aleluia. Você trouxe sua Bíblia? Você pode levantar ela bem alto. Seu celular, sua Bíblia. Diga assim: essa é a minha Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando comigo. E Ele vai falar nesta noite, poderosamente, através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz a todos. Amém. Noite maravilhosa, onde nós podemos nos reunir, né, em prol do Senhor, em prol da Sua palavra, em prol dessa unção, dessa atmosfera que o próprio Espírito preparou para que a gente pudesse se envolver e mergulhar mais e mais na Sua palavra, crescendo, aprendendo, desenvolvendo, a graça do Senhor aumentando sobre nossa vida, e a gente vai poder compreender cada vez mais. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente conhece do Senhor, do seu caráter, mais a gente avança, mais a gente aprende, mais a gente conhece, e vai ser assim até o dia de Cristo. Amém? Até o dia que Cristo virá buscar a sua igreja. Amém? E hoje nós queremos ministrar, não sei se você já viu o cartaz, mas como ser dirigido pelo Espírito Santo, ou como ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? E sabe, amado, desde o momento em que nós nascemos de novo, o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Romanos 5:5, que o Espírito do Senhor, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós, e assim nós temos agora um morador, nós temos agora um habitante, nós somos tabernáculo do Espírito Santo, e ele pode nos guiar. Amém? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava dentro do homem. Ele vinha sobre alguns homens, e era uma classe específica. Ele viria só sobre reis,
sacerdotes e profetas. Então ele viria sobre para a instrução, para falar algo, para instruir o povo, né? Algo de Deus para o povo, a vontade do povo a vontade de Deus estabelecida para o povo. Então ele não habitava dentro do homem. Na antiga aliança, na velha aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre. Amém? Mas abre lá em Ezequiel capítulo 36. Algo que Deus estava já preparando e usou o profeta para falar com o povo sobre aquilo que iria acontecer. Ezequiel capítulo 36, vou ler na versão NVI. Versículo 26. Bota a partir do 25. Do 25 ao 27. E diz a palavra do Senhor: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Amém? Então isso foi profetizado naquilo que Deus estava planejando ou prometendo para algo que viria. Amém? Anos depois. Essa profecia foi mais ou menos aí cerca de mais de 600 anos atrás do nascimento de Cristo, mas Deus já estava falando para o povo que haveria de vir um dia em que o Messias iria se manifestar, o Messias iria nascer, iria trazer salvação para o povo. E esse processo que está falando do Pentecoste, onde o Espírito Santo ele agora viria a habitar em todo aquele que cresce no Messias, que cresce no Filho de Deus, a promessa de Deus iria se manifestar. E ele já estava aqui dando uma orientação que isso iria acontecer. Ele fala sobre um coração de pedra. Esse coração de pedra é um coração insensível, um coração duro, um coração impossível de ouvir a voz de Deus. Amém? E ele diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei em vocês um coração novo, um coração de carne, um coração sensível, um coração apto para ouvir a minha voz, apto para ouvir a minha instrução, apto para se relacionar comigo. Amém? Porque esse sempre foi a vontade de Deus, ter relacionamento com o homem. Amém? Então você vê no Antigo Testamento Deus falando para algumas pessoas específicas, né? Como eu falei, profetas, reis, sacerdotes, e ele viria, mas ele quer algo mais, ele queria falar algo mais, e não somente para um ou outro, mas para todos. Amém? A vontade de Deus é que ele possa falar individualmente com cada um, tratar com cada um, se relacionar com cada um. E quando ele faz essa promessa, nós hoje, no Novo Testamento, quando Jesus nasce, essa promessa se cumpriu. Amém? Então Jesus ele estabeleceu, quando ele está na ceia, ele diz: olha, esse é o sangue da nova e eterna aliança. A aliança que faço com vocês no meu sangue. Uma nova e eterna. Não viria mais outra aliança, não viria mais nenhum outro tipo de pacto com o homem, porque aquela era a aliança perfeita que estava sendo estabelecida entre Deus e os homens através de Jesus. Amém? Então, quando nós nascemos de novo, o novo nascimento ele se concretiza e o Espírito de Deus ele passa a habitar dentro de nós. Amém? Aleluia. Então, dentro dessa profecia agora, se cumprindo essa profecia, o homem agora ele é capaz de ouvir a Deus, né? Ele vai falar em João capítulo 10 que as ovelhas, as suas ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Elas conseguem ouvir a voz do seu pastor. Amém? E conseguem discernir. Alguém estava falando comigo, quando a gente estava conversando sobre o Espírito Santo, e a gente disse: olha, o Espírito Santo falou algo comigo. E a pessoa disse: ele falou? Falou.
E ele fala, fala. Mas como é que ele fala? E às vezes a gente, quando está falando sobre isso, algumas pessoas acham, como é a voz de Deus, como é a voz do Espírito Santo dentro da gente? É aquela voz de muitas águas, como retrata no Antigo Testamento, é aquele vozeirão, como algumas pessoas acham, ei meu filho. E às vezes é algo tão simples, às vezes é uma percepção no teu espírito. E quando a gente sabe que é o Espírito Santo falando, ou qual é a voz da nossa mente, sabe, algumas coisas a gente pode e vamos aprender a colocar a palavra como o ponto principal sobre compreender a voz de Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, então ele fala no nosso coração. Ele não fala, às vezes ele vai falar audivelmente. Alguma situação ele pode falar algo que você diz, rapaz, alguém falou comigo. Como Samuel, quando estava sendo treinado pelo profeta Eli, então ele ouviu uma voz chamando ele, e ele foi até o profeta e disse, o senhor me chamou? E o profeta, não menino, vai dormir. E uma segunda vez ele foi deitar e ouviu de novo a voz, Samuel, e ele se levantou, foi lá em Eli, o senhor me chamou? E o profeta, não, vai dormir. E pela terceira vez ele foi lá, ouviu de novo a voz, chegou, o senhor me chamou? E o profeta Eli, ele disse, Deus está falando com esse menino. E ele disse, olha, da próxima vez que você ouvir essa voz te chamando, você diga, Senhor, pode falar, eu estou te ouvindo. E Deus falou com Samuel, e Deus tratou com Samuel, usou Samuel poderosamente, né? E muitas vezes nós podemos ouvir uma voz de Deus falando audivelmente. Por aqui, é assim, é dessa forma, é desse jeito. Mas nós temos o Espírito Santo que pode nos guiar. Sabe, amado, como você tem certeza que você é salvo? Amém? Quem te dá essa certeza? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos uma capacidade, uma verdade habitando dentro de nós. Amém? E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas abre lá antes, em Isaías capítulo 48. Esse é um assunto que é dado como matéria no Rema. O Rema mudou a minha vida, eu sei, tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas. Quem fez, quem experimentou, não ficou mais o mesmo. Então, Isaías 48, versículo 17, 18. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Amém? Então a vontade de Deus é nos guiar, é nos direcionar, é nos colocar no caminho que a gente possa chegar verdadeiramente ao céu, verdadeiramente alcançando a coroa da vitória, que é o nosso alvo. Amém? Nós temos uma missão que é viver, que é caminhar essa vida cristã aqui na terra, né? E imitando a Cristo, fazendo tudo que a palavra nos ensina para fazer. Então essa é a nossa missão, mas nós temos um alvo, é chegar lá, é alcançar aquilo que nos está prometido. Amém? Aleluia. Provérbios capítulo 20, 27. Você pode abrir lá, por favor. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Glória a Deus. (27) 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha
na minha versão tem vasculha, mas em outra versão dela diz esquadrinha, né, cada parte do seu ser, ou todo o seu corpo. Amém? Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A Bíblia diz lá em João capítulo 4 que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que Deus se comunica com o homem? Pelo espírito. Amém? Ninguém jamais viu a Deus, porque ele é espírito. Amém? Então ele vai se comunicar, ele vai tratar conosco através do nosso espírito. Então quando o espírito do Senhor ele passa a habitar dentro de nós, então ele passa a esquadrinhar todo o nosso corpo. Amém? Por quê? Porque nós nos unimos ao Senhor. E a Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Amém? Aleluia. Então temos, através do nosso espírito, nós podemos nos comunicar com Deus, nós podemos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Amém? Em espírito e em verdade. Agora abre a tua Bíblia lá em João capítulo 13. A promessa do Espírito, para a gente compreender como ser guiado, a gente tem que aprender primeiro a missão do Espírito, a função dele em nossa vida. Então, João capítulo 13, que é antes do 14, pega aí por revelação. Capítulo 3, versículo 36 ao 38. Diz: Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará... Deixa eu ler do 36, comecei 37, foi? 36, volta um pouquinho. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Então Jesus já estava predizendo aquilo que ele iria acontecer, que ele não iria estar com os discípulos por muito tempo. Amém? E ele precisaria seguir para um lugar. Amém? Pedro disse: eu quero ir contigo. Eu disse: não, não pode. Agora não. Mas em breve vocês poderão estar aonde eu vou. Amém? E no capítulo 14, emenda aí para o 14, do 1 ao 4, diz: não se turbe o vosso coração. Ele está continuando o contexto. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém? Então Jesus, quando ele já estava falando que ele iria partir, que ele precisaria sair daquele meio, que ele iria para um outro lugar, os discípulos começaram a ficar um pouco tristes, começaram a ficar preocupados. Por quê? Porque Jesus, ele era o guia daqueles homens. Amém? Então tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, aqueles homens estavam ali aprendendo, estavam ali sendo guiados, né, por Jesus. Então Jesus estava conduzindo e guiando aquele povo. E quando Jesus disse: olha, eu não vou estar mais convosco, como na cabeça deles: e agora? A gente está perdido. Se esse tempo que você passou aqui, a gente está lhe seguindo, está lhe obedecendo, está aprendendo suas instruções, e agora você está dizendo que vai sair, que não vai estar mais conosco, a gente não tem mais o que fazer aqui. Ou a gente não tem mais para onde ir, a gente está perdido, né? E continuando o 14, pula lá para o versículo 12, para a gente ganhar tempo e resumir um pouco mais isso. Versículo 12, Jesus vai dizer: ó, digo a verdade,
aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Amém? Dá um pulo agora para o 16. Capítulo 16 de João. Para a gente entender um pouco mais sobre essa promessa do Espírito. Capítulo 16, versículo 7 e 8. E ele vai dizer: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então Jesus disse: olha, eu preciso ir. Porque se eu não for o conselheiro ou o consolador, ele não virá. Amém? E quando ele fala o conselheiro, né, ele está falando de um da mesma espécie, de um que tem as mesmas características dele. Amém? Então, se aqueles 12 homens, eles estavam sendo guiados por Jesus, está sendo guiado por aquele homem de uma certa forma. Agora, Jesus disse: olha, vocês não vão mais me seguir, porque vocês não vão me ter mais aqui em pessoa, mas eu vou enviar um Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo, aquele que vai vos guiar dentro de vocês, aquele que vai passar a habitar dentro de vocês e vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai vos ensinar toda a verdade. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo ainda não tinha descido à terra, ainda não habitava dentro do homem, mas Jesus disse: vocês esperem. E vai falar lá no finalzinho, no começo de Atos, e vai dizer: esperem em Jerusalém, que do alto vai descer, vocês vão ser revestidos de poder. Amém? Mas o Espírito Santo, ele viria com uma missão. E que missão é essa? Guiar, nos ajudar, nos fortalecer, nos ensinar todas as coisas acerca de Deus. Amém? Então, quando aqueles homens, eles eram uma pessoa antes do Espírito, e quando o Espírito passou a habitar neles, eles foram totalmente diferentes. Eles foram totalmente transformados. Eles tomaram uma atitude que o Espírito Santo lhes conduzia para fazer. Amém? Então eles falaram com mais ousadia. Eles eram mais intrépidos. Eles agiam com mais fé. Amém? Então eles começaram a lembrar de todos os ensinamentos que Jesus falou. Todos os ensinamentos que Jesus deu para eles. Né? E eles passaram agora a obedecer verdadeiramente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele também nos capacita a andar nessas verdades. Amém? O homem sem o Espírito de Deus, ele é incapaz de obedecer a Deus. Mas pelo Espírito nós podemos obedecer fielmente. Pelo Espírito nós podemos ter uma caminhada cristã de excelência. Amém? Eu sei que é difícil. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus disse: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. Vocês não estão só, o meu Espírito agora está dentro de vocês. Tudo que vocês precisarem, você pode consultar para Ele, que Ele vai lhe dizer. Amém? Então nós não estamos abandonados, nós não estamos órfãos. Nós temos o Consolador. Nós temos aquele que vai nos guiar. Amém? Aleluia. Sabe que quem conhece o GPS é aquele aparelho que traça uma rota, né, da sua localização até um ponto onde você quer chegar, e ele traça, né, faz um trajeto, né, quem anda aí de carro, de Uber sabe bem. Então ele faz aquele trajeto. Então quando alguém sai daquele trajeto, o que é que aquele GPS faz? Ele recalcula a rota. Não é isso? Estou certo? Amém? Então ele recalcula a rota.
Por quê? Porque você estava no caminho certo e em algum momento você saiu do caminho e ele disse, não, não vai ficar perdido, eu vou recalcular a rota. E sabe, com o Espírito Santo também é a mesma coisa, o GPS, graça, paz e salvação que habita dentro de nós, ele vai nos guiando em toda a verdade. Em algum momento a gente pode tomar uma decisão errada, em algum momento a gente pode tomar uma decisão que saia do caminho. Ei, mas nada está perdido. Amém? Nada está perdido porque o Espírito Santo ele recalcula a nossa rota. Quando a gente se arrepende, a gente reconhece que a gente errou naquela decisão, ele vai recalcular aquela rota e a gente vai voltar para o caminho. Para o caminho que Deus preparou para que a gente andasse. Amém? Ele não vai nos deixar só. E outra coisa maravilhosa em Deus, amém? Do Espírito Santo que Ele faz conosco, Ele nos mostra o caminho, Ele nos conduz, o caminho é esse. A gente tem que andar com a nossa própria perna. A gente tem que decidir e escolher a instrução que Ele está nos dando. Que muitas vezes Ele diz assim, olha, vá por aqui. E a gente, mas eu prefiro ir por aqui. Por que não obedecer à instrução do Espírito? Por que não obedecer aquilo que ele está dizendo para fazer? E a gente às vezes muda de direção, muda de opinião, porque a gente queria o outro lado. A gente achava melhor pela nossa própria consciência, pela nossa própria nosso desejo, que a gente queria ir para o outro lado. Mas ele disse, não, é por aqui. Vocês precisam ir por aqui. Ele vai dizer, ele vai nos conduzir, mas a gente que vai andar. A gente é que vai ter que fazer a nossa parte. Amém? O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele não nos leva à força. Imagine se Deus criasse marionetes. Deus não fez marionetes. Deus fez pessoas conscientes para que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios. Seis, 19. Ele diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Amém? Então nós somos comprados. Deus nos deu o seu Espírito para que a gente pudesse zelar por esse novo ser. Amém? Antes do Espírito Santo habitar dentro de nós, através do arrependimento, do reconhecimento de Jesus, ele faz uma limpeza para que o morador possa entrar, encontrar a casa limpa, habitar dentro de nós. Amém? E nós precisamos preservar por essa presença. A gente acabou de cantar que a presença de Deus é maravilhosa, que um dia na sua presença é melhor do que 1000 fora dela. Amém? Então a presença de Deus agora ela não está em algo externo, ela está agora habitando dentro da gente. Sabe, quando a gente faz uma comparação com o motorista de carro, o motorista de carro ele tem vários refletores, não, retrovisor, onde ele possa olhar externamente aquilo que está por fora. Para quê? Para que ele possa se basear onde ele está, quem vem por trás, quem está ultrapassando. Estou certo ou errado? Então ele diz assim, nós não devemos ser identificados como um motorista de carro, mas como um piloto de avião. Porque o piloto de avião, embora esteja acontecendo algumas coisas por fora, ele está concentrado e baseado naquilo que está dentro. Amém? Todo o seu controle, toda a sua, o seu bom andamento do voo, vai depender das suas orientações que ele tem ali por dentro. Não é isso? Então, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai nos dar toda a orientação que a gente precisa. Amém? A gente não precisa ser movido por coisas externas. Nós precisamos olhar para o Espírito, para a orientação do Espírito, para que a gente possa ser bem conduzido, para que a gente possa ser bem guiado. Amém? Então, o Espírito Santo, ele já habita dentro de nós. Ele já faz morada. Efésios 2... ele também vai falar a mesma coisa, que o Espírito Santo ele habita
dentro da gente, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então, entendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo, sobre a sua missão, a Bíblia diz que ele vai nos guiar em toda a verdade. Sabe que Deus, ele nunca vai nos direcionar a algo que vai de encontro à sua palavra. A Bíblia diz que ele não nega a si mesmo. Ele não vai contrariar aquilo que ele falou, aquilo que ele estabeleceu. Então, quando o Espírito Santo nos guiar, ele vai nos guiar dentro de uma vontade de Deus, dentro daquilo que ele estabeleceu. E alguns aspectos pelo qual a gente pode ser guiado, separei alguns aqui, e o primeiro deles e o mais importante é através da sua palavra. O Espírito Santo, ele vai nos guiar através da palavra de Deus. Amém? E lá em Salmo 119, versículo 105, você conhece muito bem, de cor e salteado. Lâmpada. Na minha versão diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Então é através da palavra de Deus que nós vamos ter clareza onde a gente deve andar, em cada passo que a gente vai dar, porque o Espírito Santo, ele vai nos conduzir dentro da palavra. Amém? Ele não vai nos dar nenhuma direção que venha contrariar aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Então, deixa eu te dar um exemplo. Digamos que alguém pegue um Uber, um transporte aplicativo, e aquela corrida deu R$ 20. Só que essa pessoa está ali, estava orando ao Senhor, estava precisando de um dinheiro, vamos dizer R$ 50, né? Alguém está ali precisando de R$ 50 e estava com esses R$ 50, mas estava só para pagar aquele Uber. A corrida deu R$ 20 e ele foi pagar o Uber. Então, o motorista, na hora que foi dar o troco, ele deu os 30 e deu mais 50. Então, você recebeu R$ 80 de troco. Era para receber só 30. Amém? Está comigo? Aí você olha assim e diz: nossa, os R$ 50 que eu estava orando a Deus. Olha aqui. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Rapaz, isso é uma forma ilegal. Porque o rapaz não deu o troco, ele deu um troco enganado. E você acha, foi Deus que me abençoou. Eu estava orando por isso, é coincidência. Eu estava orando pelos R$ 50 e apareceu os R$ 50. Deus não vai trabalhar dessa forma, não. Agora, Deus pode fazer de uma forma: o motorista te dá os R$ 30 e dizer: e esses 50 foi Deus que falou comigo. Toma aqui. Olha a diferença. Então se ligue. Quando o Espírito Santo te guiar para algo, ele vai te conduzir na palavra, na verdade, com integridade. Ele não vai sair daquilo que é certo. Certo é certo e errado é errado. Amém? De Deus não se zomba. Nós devemos conhecer. Quanto mais a gente conhece o caráter do nosso Pai, nós vamos aprender a se relacionar com Ele. Nós vamos entender quando é Deus falando conosco, quando é a voz de Deus, quando é a direção de Deus. Então, Ele vai nos guiar. Uma das formas dele de nos guiar, e a principal delas é a sua palavra. Amém? Outra forma dele nos guiar, do Espírito Santo nos guiar, é através do testemunho interior. Sabe, quando nós muitas vezes oramos por algo, nós às vezes não temos uma resposta, mas nós temos uma paz no nosso coração. Nós temos uma paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que vem no nosso corpo, vem no nosso espírito, e a gente sabe que é o Espírito de Deus. A gente sabe que é algo do Senhor. Amém? Se não é nada que venha denegrir a sua palavra, não é nada que venha a atropelar os seus mandamentos. Então nós temos essa paz, e eu quero que você abra aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14.
Romanos 8. Versículo 14. Ele diz: porque todos vocês, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Abre também Colossenses 3,15. Colossenses 3, versículo 15. Ele diz que a paz de Deus seja o juiz ou o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração. O que é que o juiz faz, né? Se a gente comparar a um juiz de futebol, quando está tudo ali jogando tal e há alguma infração ou algo que deu de errado ali, o juiz vai apitar para que aquilo pare, para que o jogo seja interditado e aquela infração, aquele erro que ocorreu durante o jogo seja corrigido. Amém? Ele não vai dar continuidade àquela jogada enquanto houve aquele erro. Então o juiz ele vai apitar, ele vai sinalizar. Amém? Então nós podemos comparar como um semáforo do trânsito. Amém? Então ele vai nos dar as coordenadas, o amarelo, ele vai dizer, olha, espere. O vermelho ele vai dizer, pare. E os verdes ele vai dizer o quê? Olha como vocês estão, é tudo habilitado, né? Então o verde ele vai dizer, siga. O Espírito vai dizer, olha, sinal verde, você pode ir tranquilo. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer, espere. Espere um pouco. Pare. O amarelo é o quê? Atenção, né? Tenha atenção. Pare. E depois, agora você pode ir. É assim que o Espírito Santo ele vai nos conduzir. Vai ter um momento da gente correr. Vai ter um momento da gente andar. Vai ter um momento da gente ficar mais atento. Vai ter um momento da gente parar. Amém? Então nós temos que estar atentos, sensíveis. Você lembra que ele já tirou o coração de pedra e colocou em você um coração de carne, um coração sensível, um coração capaz e apto para ouvir a voz do Senhor? Então aquele coração do velho homem foi trocado. Houve um transplante espiritual. Você agora tem um novo coração. O Espírito de Deus habita dentro de você. Você agora tem uma capacidade de se relacionar com seu Pai de uma forma especial, de uma forma mais íntima, onde Ele possa descer, possa conversar contigo. Amém? Abre lá também Isaías, ainda falando sobre a paz, o testemunho interior. Isaías capítulo 55, versículo 12, só a parte A. Aleluia, você está aprendendo alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Então, versículo 12 de 55 de Isaías, só a parte A. Ele diz, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Amém? Em outra versão ele vai dizer, em paz, em alegria saireis e em paz sereis guiados. Amém? Então é essa paz de Deus que vai nos guiar, que vai nos confortar. Amém? E vai nos dar toda a direção. É um testemunho interior que a gente pode ter por dentro, nessa sensibilidade, nessa caminhada cristã. A gente vai aprendendo, amém? A ouvir a voz de Deus. A gente vai aprendendo a discernir aquilo que é do Espírito, aquilo que é da nossa mente, aquilo que é da nossa alma. E a gente vai aprender, amém? Quando nós nascemos de novo, fica um pouco mais difícil, porque é muita coisa, é muita novidade, é muito, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, vai aprendendo, o Espírito do Senhor ele vai
falando conosco, e a gente vai aprendendo essa intimidade, aprendendo desse ser que habita dentro de nós. Então a gente vai tendo uma oportunidade maior, algo mais prático na nossa vida, amém? Mas é no dia a dia, amém? Quando nós somos batizados no Espírito Santo, ainda fica melhor, porque nós agora podemos falar em línguas, e o falar em línguas, a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora de fato. O Espírito de Deus, ele fala, o nosso Espírito, ele fala com o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele conhece as profundezas de Deus. Então nós podemos ter uma comunicação melhor com o Senhor, nós podemos dar bem graças a Deus, amém? Através da oração em línguas, através dessa edificação, porque quando nós oramos em língua, nós estamos edificando o nosso espírito, amém? Fortalecendo o nosso espírito, amém? Aleluia. Outra voz que a gente pode também ser guiado pelo Espírito, também a voz da nossa consciência, essa voz audível também que eu falei para vocês logo no começo, né? Outra também é através de sonhos e visões, amém? Mas deixa eu dar um toque aqui, nem todo sonho, nem toda visão é Deus falando conosco, amém? Nós precisamos estar bem atentos, por isso que quanto nós ficamos mais maduros espirituais, nós conseguimos identificar, nós conseguimos discernir, né? Que Deus pode falar conosco através de sonhos. A Bíblia é repleta de situações e exemplos, como Deus falou com algumas pessoas através de sonhos, né? De visões também. Queria que você abrisse aqui em Atos, capítulo 9. Só um exemplo respaldado pela Bíblia para a gente amarrar todos esses assuntos. Então, Atos 9, versículo 10, ele fala da conversão de Paulo. E quando Paulo estava no quarto, estava orando, e Deus fala aqui, e diz aqui no versículo 10: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Então, só esse exemplo, para você perceber que Deus, ele fala também conosco através de visões, pode falar também através de sonhos, mas não é a forma concreta, não é a forma que ele estabeleceu. Vou falar com meu filho só através de visões, vou falar através de sonhos. Todo sonho que ele tiver, sou eu falando com ele. Não é assim, amém? Então devemos ser orientados e discernir bem isso, para que quando nós sonharmos, às vezes a gente come uma feijoada, passa o dia todo empachado, né? Aí tem um sonho meio troncha, eita, Deus falou comigo, Deus falou com você, para você não comer tanto, né? Comer moderadamente. Mas a gente tem esses cuidados, sabe? Os sonhos, algumas coisas que acontecem no dia a dia, a nossa mente, ela replica, né? Então a gente tem um pouco de maturidade espiritual para a gente poder discernir e saber separar essas coisas. Amém? Aleluia. Agora, na antiga aliança, Deus falou para Moisés, falou para Noé. Moisés, na construção do tabernáculo, como ele detalhou, como ele quis as coisas tão detalhadas, né? E também na construção da arca com Noé, ele falou a madeira que ele queria, as medições da arca, o que ele queria dentro dela, como ele queria ajeitar as dimensões. Então, Deus, ele foi detalhado. E ele falou com Moisés, ele falou com Noé acerca dessas coisas, trazendo detalhes, sabe? E quando ele fala isso, a gente pensa assim: poxa, se Deus falou no Antigo Testamento tão detalhadamente com homens,
né? Que o Espírito Santo não habitava dentro dele, mas falava, vinha sobre para uma instrução, quanto mais numa nova aliança. A Bíblia diz que nós estamos estabelecidos em uma aliança que são baseados em superiores promessas. Amém? Então a aliança que Deus fez em Cristo foi uma aliança eterna, uma aliança perfeita, uma aliança pela qual nós podemos usufruir da promessa que foi dada no Antigo Testamento, e hoje nós podemos viver isso. Amém? Nós podemos viver com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós podemos ouvir a sua voz. Nós podemos ser guiados por Ele, porque Ele vai nos conduzir para a gente chegar até o alvo. Ele vai nos conduzir para a gente chegar bem. Amém? E se a gente quiser ter uma vida de sucesso, se a gente quiser ter onde todas as nossas decisões sejam decisões acertadas, nós precisamos consultar o Espírito Santo. Amém? Você sabe que o Espírito Santo ele é mais inteligente do que eu e que você? Você crê nisso? Amém? Então, a gente também, como pessoas sábias, nós vamos consultar aquele que sabe mais do que a gente. Não é isso? Para que todas as nossas decisões sejam decisões acertadas. Amém? Às vezes a gente se precipita. Às vezes a gente toma uma decisão sem consultar o Espírito Santo. Ou a gente toma uma decisão, decide uma coisa e diz, Senhor, abençoa aqui que eu já decidi. Não é assim. Primeiro a gente consulta a Deus, se é para a gente se envolver naquela negociação ou não, se é para a gente assinar aquele documento ou não, se é para a gente tomar aquela direção ou não. Primeiro a gente fala com Ele, e depois Ele vai abençoar. Ele diz, eu te mando ir por aqui, e aqui eu vou te abençoar. Amém? Eu te mando você assinar esse documento, e é nesse negócio aqui que eu vou fazer você prosperar. Então, quando Deus ele diz algo, amados, ele se responsabiliza, porque ele é fiel. Ele não vai te colocar em nenhuma enrascada. Ele não vai te colocar em um lugar que vai deixar você no fundo do poço. Pelo contrário, ele quer te livrar disso. Como diz um homem inteligente, ele tem instruções, né? Ele estuda muito para saber como sair do fundo do poço. Mas o sábio, ele já estuda e é sábio o suficiente para não cair no fundo do poço, para não cair nesse poço. Então sejamos sábios e não inteligentes, para estar no fundo do poço aperreado, procurando soluções para sair daquele lugar. Seja uma pessoa sábia, que nunca iria cair no poço. Amém? Aleluia. Então Deus ele nos dirige, Deus ele nos conduz a uma vida reta, uma vida de gratidão. Amém? A Bíblia diz para nós entrarmos em sua presença com gratidão, com ações de graças. Amém? Que é uma vida entregue, uma vida satisfatória no Senhor. Amém? Nós precisamos viver uma vida de alegria nele. Amém? A Bíblia diz que no reino de Deus ele é paz, alegria e justiça no Espírito. Amém? Então isso já habita em nós. Nós precisamos viver nessa terra, mas tendo a consciência que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Jesus, certa vez orando, ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, porque a vontade do Senhor, como a gente já leu, né, Romanos 12:2, ela é perfeita, agradável e boa. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Na oração do Pai Nosso, ele diz, olha, seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é no céu. Então aquilo que é no céu, aquilo que é estabelecido no céu, seja feito também, seja estabelecido também aqui na terra, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem planejado. Jeremias 29:11 diz, eis os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamentos de vos fazer prosperar, e não de mal, não de desgraça, mas para que você tenha um fim que você deseja, para que você usufrua daquilo que está no teu coração. Amém? Porque Ele preparou um caminho. Deus ele preparou um caminho. Quando Adão e Eva
pecam, quando eles desobedecem ao Senhor, eles são expulsos do paraíso. A Bíblia diz que os anjos foram colocados na entrada do caminho. E eles já não podiam mais voltar por aquele caminho, porque aquele caminho estava guardado. E eles, como estavam impuros, eles não podiam voltar por aquele caminho. Mas Jesus, ele disse, João 6, 14, 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então é por esse caminho que nós podemos retornar ao Éden. É por esse caminho, com Jesus, não é só, é com Ele, que nós podemos voltar por esse caminho. E quando a gente entra ali na porta do Éden, os anjos eles têm que abrir. Eles têm que dar passagem por causa de Jesus. Porque nós estamos aliançados com Jesus. Aleluia. E esse é o nosso propósito de vida. E quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece, mais essa palavra vai penetrando no nosso coração e vai trazendo vida. Jesus disse: as palavras que eu tenho falado são espírito e vida. Amém? A gente se alimenta do espírito, a gente se alimenta da vida que está aqui, ó, estampada nessa palavra. Amém? A palavra de Deus, ela não pode ser entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Ela tem que fazer algo em nossa vida. A gente tem que ouvir e essa palavra tem que fazer algo. Ela tem que transformar algo em nós. Amém? Aquele que entra na igreja, ouve a palavra e sai da mesma forma, tem algo de errado. Nós precisamos absorver aquilo que nós viemos buscar. Amém? Nós estamos aqui reunidos para cultuar o Senhor. Amém? E eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele tem falado em seu coração, ele tem ministrado a você muitas coisas. Amém? E às vezes a gente fica esperando um movimento, algo, um mover, aquele negócio lá, a gente fica espiritualizando tudo. E quando Deus fala no nosso coração, no nosso íntimo, quando Ele trata conosco, quando Ele fala através da sua palavra. Ah, mas Deus não falou comigo. Falou. Hoje mesmo Ele falou com você. E alguém falou assim: rapaz, se Ele fala, eu creio que Ele fala, mas comigo Ele não fala. Então eu devo ser um surdo espiritual. Isso não existe, viu? Isso aí é conversa de carochinha. Você é uma pessoa apta, porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. O Espírito Santo, ele não é pouca coisa. Ele não é uma pessoa. Ah, uma coisa me disse. Não, não é uma coisa, é o Espírito Santo que está dentro de você. Considera ele como uma pessoa especial. Conversa com ele, tem relacionamento com ele. A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que tiveram experiências de coisas que se perderam e consultaram ao Espírito. O Espírito Santo me diz onde está. E o Espírito Santo foi lá e disse: vá por aqui, por aqui, por aqui. Está debaixo daqui, está. Né, Samanta? Samanta aí. A chave do carro foi. Está aqui. Não, não sei onde está. Não, levanta aqui, levanta o step. Está ali debaixo do tapete, não sei o quê. E o Espírito Santo disse onde estava. E muitos outros que a gente tem ouvido. O Espírito Santo, ele fala. Ele fala. O tempo todo ele está falando. A nós que temos que nos posicionar e colocar o nosso ouvido aguçado a esse Espírito, para receber, para ouvir a voz do Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus.